Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos na questão 51, quando ele estava colocando que os ensinamentos espíritas foram ministrados em muitos pontos, né? Onde ele diz aqui, ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo muitas vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios, na aparência, geralmente provindo de uma única categoria de espíritos, e além disso, embaraçados por influências locais e pelo espírito partidário, né? Pela influência do local, pelas ideias, pelos costumes daquele local, achava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Então, apreciando cada um deles os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem, daquele grupo, né, daquele partido, daquelas ideias, daquele costume, né, daquele, digamos assim, daquela influência daquele local, né? Logo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos, por falta de elementos de comparação e de exame. Então teriam surgido vários pontos, várias ideias diferentes, cada qual com o seu partido, com a sua colocação, digamos, com a sua crença, né, dentro da religiosidade ou das crenças existentes de cada lugar. Nós estamos falando aí do mundo todo. Por isso que ele está dizendo que nós vamos ver aqui mais para frente, que em cada ponto surgiram com colocações diferentes em cada ponto, que no todo, juntando tudo, pôde-se montar a doutrina. Então ele coloca aqui, terminando o item 51. Resumindo, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando estar de posse de toda a verdade. Cada um com uma parcela, achando que tinha o todo, e aí a confusão estava feita e realmente não se teria nada de concreto, né? Ignorando que em 100 outros locais se obtinha mais ou melhor, né? E ele, ao juntar esses 100 locais diferentes pelo mundo, médiuns diferentes, espíritos que estão respondendo diferentes, crenças diferentes, ideias diferentes, ele juntando a sintonia da resposta, a clareza e principalmente a igualdade de todas as respostas, ele pôde observar que por todos os lugares, em todos os espíritos, estarem colocando a mesma resposta, era essa a resposta certa. E aí ele foi juntando várias perguntas com várias ideias de vários pontos diferentes, não só dentro de um determinado ponto. E aí nós vamos para o item 52, que é onde nós começamos o nosso estudo de hoje. Convém notar, além disso, que em nenhuma parte o ensino espírita foi ministrado de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas tão especiais, que seria impossível se achassem reunidas no mesmo ponto todas as condições necessárias. Então precisou de vários pontos, várias pessoas diferentes, vários médiuns diferentes, vários espíritos diferentes, para que se pudesse fazer tantas perguntas diferentes e obter as respostas. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e de observação, como se faz em algumas fábricas, onde o desenvolvimento de um mesmo artigo é dividido em partes por diversos operários. Então, naquelas fábricas que cada operário faz a sua parte bem feita e depois se junta todas as peças e temos o produto no final. Então, ele está colocando que no espiritismo a mesma coisa. Vários espíritos diferentes, médiuns diferentes, foram realizando as suas partes do trabalho e a hora que se juntou tudo, no todo, nós temos uma doutrina, uma ciência, uma filosofia. Vamos lembrar sempre que o Kardec está falando de ciência,
está falando de filosofia, não está falando de religião nem de crença, mas de ciência e filosofia para ser espalhada para todos dentro do seu conhecimento, da sua crença e da sua religião. Ele nunca colocou como religião. E quando ele coloca que o espiritismo será a doutrina, a filosofia, o conhecimento do futuro, ele está falando em termos de filosofia, em termos de ciência para todos, sem mexer nas suas crenças e na sua religião. Que cada um, dentro da sua religião e daquilo que sente bem dentro da sua religiosidade, vá se informando, vai aprendendo que existe um mundo espiritual, que a vida continua, que a verdadeira vida é no plano espiritual e que cada um fique bem na sua religião. Isso é muito importante que se entenda, porque a gente vê muitos espíritas achando que a terceira revelação é para todo mundo. Não, não é. Que a religião espírita vai ser a religião do futuro. Não, não vai ser. Como todas as religiões, ela vai ter os seus adeptos que se sentem bem com ela. O conhecimento da filosofia, da doutrina, da ciência, esse sim será colocado para todos dentro das suas religiões, da sua forma de entender. É isso que o Kardec está colocando. E não essa, digamos assim, esse partidarismo prepotente que a gente vê alguns espíritas colocando. Que não é diferente de outras religiões pelo mundo afora, né? Desde que o mundo é mundo, que acha que o seu Deus, a sua religião é que está certa, a dos outros está toda errada. Então não tem nada a ver com religião. E o Kardec tem um respeito muito grande por todas, mas principalmente uma devoção e um respeito muito grande pelos ensinamentos do Cristo. Nós temos que lembrar o Cristo. Jesus foi o Cristo, ou seja, vem de Christos, né, grego. Foi o ungido, quer dizer ungido. É aquele que veio unicamente para trazer uma revelação. É o Messias. É aquele que veio trazer a revelação e a mensagem. Ele não é Jesus Cristo, não é um sobrenome. É uma colocação. Cristo é o espírito crístico, é o ungido, é o próximo de Deus. Então é Jesus, o Cristo, o ungido, né? O Messias. A revelação foi assim feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, tanto médiuns quanto espíritos. É por essa maneira que ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. É por isso que continua e as revelações continuam. Por isso que nós temos as obras subsidiárias. Chico Xavier com Emmanuel, com André Luiz, com Neio Lúcio. Nós temos Divaldo com Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues. E tantos, sabe, nós temos tantas obras que vêm da sequência nas revelações que os espíritos trouxeram. Vou repetir, a revelação foi assim feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. É por essa maneira que ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. O conjunto, a reunião de todos os ensinos parciais que se montou a doutrina. Da mesma forma que ali naquela fábrica, vários trabalhadores diferentes em linha de produção diferentes, no final montam um produto, a junção de todos os ensinamentos e esclarecimentos montou a doutrina. Era, portanto, necessário agrupar os fatos espalhados para se lhes apreender, né? Guardar, pegar, guardar, apreender a correlação, reunir os diversos documentos, as instruções dadas pelos espíritos acerca de
todos os pontos e de todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças, né? As analogias, as similaridades e as diferenças. Surgindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era necessário apreciar o grau de confiança que a razão lhes permitia conceder, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino generalizado dos espíritos. O que ele está dizendo aqui? Análise profunda do que os espíritos traziam, análise do conteúdo, análise de qual era o conteúdo e qual era a base, o conhecimento desse espírito. Porque mesmo o espírito mais simples pode nos trazer conhecimento. Nós vamos ver aqui no final, né, ali no final dos itens 60 aqui que nós vamos ler hoje, nós vamos ver ele fazendo uma comparação de uma viagem que você encontra um camponês. Por mais que ele seja rude, por mais que ele seja simples, por mais que ele não tenha conhecimento, seja até analfabeto, como camponês daquela região em que você é um forasteiro, você está chegando ali pela primeira vez, ele tem sim coisas para te mostrar, ele tem coisas para te ensinar dentro da simplicidade do conhecimento dele. É óbvio que quanto mais conhecimento, mais elevado for o espírito que estiver se manifestando, maior profundidade no conhecimento que ele vai lhe trazer. Mas isso não quer dizer que aquele que saiba só o mínimo ali da sua região como camponês não tenha alguma coisa para ensinar, ou pelo menos um caminho para indicar, porque ele conhece. Aquele caminho ali da região dele, ele conhece. Então é o que ele está colocando aqui. Distinguir as utopias das ideias práticas. Olha como ele está colocando. Aqueles que estavam ali com ideias que eram suas, são espíritos que continuam com a mesma ideia do que quando ele estava encarnado. Então ele vem com utopias, com fantasias, né, com delírios às vezes. Porque ele já tinha como encarnado, ele continua como desencarnado, ninguém muda. Por isso que ele diz aqui, distinguir as utopias das ideias práticas, afastando as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã. Utilizar da mesma forma os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo aqueles da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com tudo isto um todo homogêneo. Quer dizer, aprender, analisar e ver os erros para entender como espíritos no plano espiritual, sim, vão continuar com as mesmas ideias e com os mesmos erros de que quando estavam encarnados. No plano espiritual vão estar com os seus afins, então o erro vai persistir ali. A ignorância, né? Digamos assim, a fantasia. Então saber analisar isso até para ele poder entender as várias formas de espíritos que existem. Por isso que didaticamente, como pedagogo que o Kardec era, né? Vamos lembrar, professor, né? Hippolyte Léon Denis Arquivaio, pedagogo premiado com muitos livros publicados. Então, como grande pedagogo, ele vai, de uma forma didática, nos trazer as várias categorias de espíritos no livro dos Espíritos, da questão 100 à questão 113. Pegar lá para dar uma olhada, vale a pena. Continuando, era necessário, em suma, um centro de elaboração independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo preconceito sectário, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. O que ele está colocando aqui? A análise cartesiana, ou seja, a análise por todas as respostas, pela objetividade, à luz da ciência, com muita lupa, digamos assim, e resolvido a aceitar a verdade tornada evidente através de um processo científico de análise, embora contrárias às opiniões pessoais. Mesmo que essas ideias fossem contrárias às opiniões pessoais dele. Elas eram evidentes, estavam ali sendo provadas, não era o que ele pensava, mas ele estava ali mudando a sua forma de pensar, ou seja,
aprendendo, se transformando também. E sendo humilde aqui, colocando, né, para nós qual foi a forma que ele se utilizou para poder colocar os 5 livros da doutrina. Esse é o 5º. Tal centro foi formado por si mesmo pelas forças das coisas e sem desígnio premeditado. As coisas foram se formando, né? Aquele centro de estudos, aquele primeiro grupo espírita formado ali, onde as revistas foram os primeiros ensaios de estudo, de análise, né, de entendimento, e através da revista, com a ideia, com as cartas que vinham, as ideias que vinham, né, os comentários que vinham, mais as ideias dos estudiosos que estavam ali com ele, né? Nós tínhamos Camille Flammarion, nós tínhamos outros pensadores e pessoas cientistas da época. Nós vamos ver que essas análises vão trazendo aquilo que nós recebemos. E aqui ele faz um comentário acerca do Livro dos Espíritos. Perdão. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra que fez entrever o espiritismo no caminho filosófico, pela dedução das consequências morais dos fatos, que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que levantou. Um livro filosófico, é isso que o Kardec está colocando. E assim é que ele tem que ser visto. Um livro filosófico, da mesma forma que nós vamos ver o Livro dos Médiuns mais científico. E aqui a Gênese também mais científica. Então, é filosofia e ciência o que o Kardec está nos trazendo. Desde a sua aparição, foi o ponto de encontro em cuja direção convergiam espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro, né, do Livro dos Espíritos, data a era do espiritismo filosófico, o qual até então permanecia no domínio das experiências de curiosidade. Se esse livro, né, o Livro dos Espíritos, conquistou as simpatias da maioria, é que ele era a expressão dos sentimentos desta mesma maioria e que dava uma resposta às suas aspirações. Nós temos o livro aqui no canal e não tem como não ler o Livro dos Espíritos e obter ali as respostas para todas as nossas perguntas. Ele desce como água, porque ele é verdadeiro, é límpido, é cristalino, vai respondendo pergunta a pergunta. Quem não leu, leia na sua íntegra, analise, que é muito importante a gente ter o conhecimento do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo para acompanharmos essa obra Gênesis. E eu aconselho também a ler A Caminho da Luz de Emmanuel, porque é uma obra de 1938, uma obra subsidiária, mas nos esclarece muito dentro dos pontos que o Kardec está colocando aqui. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, é que ele era a expressão dos sentimentos dessa mesma maioria e que dava uma resposta às suas aspirações. Além disso, cada um ali encontrava a confirmação de uma explicação racional do que obtinha em particular. Se ele tivesse estado em desacordo com o ensino geral dos espíritos, não teria merecido nenhum crédito e prontamente cairia no ouvido, né, no esquecimento. Ora, quem recebeu as adesões? Não foi o homem, que nada é por si mesmo, sendo apenas uma engrenagem de trabalho que morre e desaparece, mas sim a ideia que não perece quando emana de uma fonte superior ao homem. Então, o que ele está dizendo aqui não foi o homem, não é ele é só o compilador, o editor, né, o codificador. Mas é a doutrina, é o ensinamento dos espíritos. São os espíritos falando. Coordenados pelo Espírito da Verdade. Então, é uma egrégora de espíritos que respondem com o nome de Espírito da Verdade, que é o Mestre Jesus. Então, eles estão ali sendo médiuns de Jesus. Esses espíritos estão... Jesus respondendo as perguntas e esses espíritos trazendo para os médiuns, para essas perguntas chegarem até nós.
Perdão. Nós estamos com muita mudança de tempo aqui em Florianópolis, então se eu esperasse estar completamente bem desse resfriado, eu não colocaria o livro, não demoraria muito. Então, peço perdão aí pela voz, pela rouquidão, pelo estado meio gripal, mas vamos lá, vamos estudar juntos. Deste estado de coisas, originou-se uma dupla corrente de ideias. Umas dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro para a circunferência, né, da extremidade para o centro, e outras do centro para essa circunferência da extremidade. Dessa maneira, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes de onde derivou. Por que diversidade das fontes? Porque são vários espíritos, vários médiuns diferentes, vários países diferentes, várias línguas diferentes, costumes diferentes. Os sistemas divergentes ruíram aos poucos, quer dizer, as divergências foram ruindo aos poucos, devido ao isolamento em que ficaram diante da ascensão da opinião da maioria. Então, aqueles pontos que eram divergentes, aqueles pontos que eram locais, eles foram ficando no esquecimento. Por quê? Porque a grande maioria convergia para o centro, a grande maioria estava dando a mesma resposta, a grande maioria estava falando a mesma coisa, e foi isso que predominou. Devido ao isolamento em que ficaram nessas divergências, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram simpática repercussão. Essa divergência não encontrou repercussão. Desde então, estabeleceu-se uma comunhão de ideias entre os diferentes centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se compreendem e simpatizam de um extremo ao outro do mundo. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se compreendem e simpatizam de um extremo ao outro do mundo, médiuns do mundo todo, espíritos que se manifestaram nesses médiuns no mundo todo. Os espíritas sentiram-se assim mais fortes. Lutaram com mais coragem, marcharam com um passo mais seguro, de vez que não se acharam mais insulados, isolados, por terem sentido um ponto de apoio, um liame a prendê-los à grande família, um elo, a prendê-los à grande família. Os fenômenos de que foram testemunhas não mais lhes pareceram estranhos, anormais, contraditórios, pois puderam conjugá-los às leis gerais da harmonia, descobrindo de um golpe de vista todo o edifício e vendo em todo esse conjunto uma finalidade elevada e humanitária. Ele está dizendo aqui, sobre as cartas, nós vamos ver que ele coloca uma nota aqui, quando ele diz que este testemunho significativo tão notável quanto o tocante dessa comunhão de pensamentos que se estabelece entre espíritas pela conformidade das crenças, são os pedidos de orações que nos chegam dos países mais distantes, desde o Peru até as extremidades da Ásia, provenientes de pessoas de religiões e nacionalidades diversas as quais nunca vimos. Então ele está falando das cartas que chegam, das ideias que são colocadas, dos agradecimentos, de comentários e testemunhos que vêm de todos os lugares do mundo, com ideias e religiões completamente diferentes, Na Ásia, os conceitos, na maioria, não são nem cristãos, O Peru, a Bolívia, o Brasil, para um francês, para o europeu, eram considerados naquela época lugares assim exóticos, selvagens. E chegando essas cartas, esses acompanhamentos, ele fica ali vendo, como essa doutrina e essa filosofia, ela converge para o centro, ou seja, ela une várias colocações e várias ideias pelo mundo todo. Mas como saber se um princípio é ensinado em toda a parte ou se não é o resultado de uma opinião individual? Os grupos isolados, não podendo saber o que se dizia a Lourdes, em algum lugar, era necessário que um centro reunisse todas as instruções
para fazer uma espécie de apuro das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. Precisava se centralizar, que foi exatamente o que ele fez, o trabalho que ele fez. Centralizar essas respostas, né, realizar as perguntas no que ele é muito bom em realizar essas perguntas, né, para que essas respostas reunidas formassem um todo. E aqui tem uma nota dele, quando ele diz: tal é o objetivo de nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado desse trabalho de purificação, dessa união, né, dessa análise profunda de todas as respostas, né? Todas as opiniões são ali discutidas, mas as questões não são erigidas em princípios, senão depois de haverem recebido a consagração de todos os pontos de comprovação, os quais são os únicos que lhes podem dar a força de lei. Os pontos de comprovação são os únicos que lhes podem dar as forças de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos de modo superficial nenhuma doutrina. E é nisso exatamente que a doutrina, decorrente do ensino geral, não é o produto de um sistema pré-concebido, desta daquela religião ou desta daquela crença. Não é, como ele está decorrendo do ensino geral, não é o produto de um sistema pré-concebido. Igualmente, é isso que tem constituído sua força e assegura o seu futuro. É uma ciência, uma filosofia trazido pelos espíritos para nós aqui encarnados termos um esclarecimento e um entendimento de como é a vida, a verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Não há nenhuma ciência que tenha surgido completa do cérebro do homem. Todas, sem exceção, são o produto de observações sucessivas, apoiando-se nas observações precedentes, porque cada cientista parte do ponto que o outro chegou. E ele, partindo daquele ponto, ele caminha mais um pouco, e dali outro cientista caminha, dali a ciência vai indo, a ciência vai caminhando, né, se utilizando dos pontos precedentes, daqueles que vieram antes. Por isso que ele diz aqui, são o produto de observações sucessivas, apoiando-se nas observações precedentes, como de um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo, porque seu ensino foi gradual. Eles não abordaram as questões senão à medida que os princípios sobre os quais eles devem se apoiar se acham suficientemente elaborados e que a opinião esteja amadurecida para os assimilar. O que ele está dizendo aqui é que os ensinamentos foram trazidos de acordo com a nossa capacidade de entendimento e dentro dessa capacidade de entendimento. Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos que algumas perguntas eles colocam. Vocês, né, nós aqui encarnados não temos nem língua, nem capacidade, nem condições de receberem as respostas, de entenderem as respostas a essas perguntas. Eles pura e simplesmente bypassavam, né, pulavam essas perguntas, as quais nós não teríamos condições de entender. Só foram respondidas aquelas que estavam dentro da nossa capacidade de entendimento e compreensão, né? E apreensão, a guardarmos conosco. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo, porque seu ensino foi gradual, eles não abordaram as questões, senão à medida que os princípios sobre os quais eles devem se apoiar, eles espíritos, né, devem se apoiar, se acham suficientemente elaborados e que a opinião esteja amadurecida, para os assimilar. É mesmo notável que todas as vezes que os centros particulares têm procurado abordar as questões prematuras, não têm obtido senão respostas contraditórias e não concludentes. Ou seja, os espíritos superiores, como ele colocou lá, responderam: vocês não têm linguagem, não têm capacidade, não têm entendimento para ter essas respostas. Ponto. Os espíritos zombeteiros, os espíritos pseudo-sábios, que mesmo não sabendo inventam uma resposta, para alguns médiums deram respostas contraditórias, respostas que não tinham pé nem cabeça e que na análise foram eliminadas.
Por isso que eu falo, releiam a questão 100 a 113, onde didaticamente o Kardec vai mostrando todas as categorias de espíritos. Do Livro dos Espíritos, né? 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Quando, ao contrário, o momento favorável chega, o ensinamento generaliza-se e se unifica na quase totalidade dos centros, né? Dos lugares, né? Dos centros de estudos, dos centros onde esses médiums se reuniam para receber as comunicações desses espíritos. Há, entretanto, entre a marcha do espiritismo e a das ciências, uma diferença capital, isto é, que estas não atingiram o ponto a que chegaram, senão após longos intervalos. Quer dizer, a ciência não atingiu o ponto em que ela chegou, senão após longos intervalos, ao passo que o espiritismo foram suficientes alguns anos, senão para atingir o ponto culminante, pelo menos para recolher uma soma de observações assaz grande para constituir uma doutrina. Então ele está dizendo aqui poucos anos. Vamos lembrar que ele está falando aqui em 1868, 10 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Ele está fazendo aqui uma conclusão de tudo que veio. Ele está fazendo aqui uma análise científica de tudo que foi publicado e de tudo que foi recebido. Por isso que ele está dizendo que é pouco tempo. Sim, 10 anos é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Mas, por ser um grupo muito grande de trabalhadores encarnados, os médiuns, né? E um grupo muito grande de espíritos que trouxeram esses ensinamentos. E um cientista de escola, um homem muito lúcido, de um bom senso, como disse, né, se eu não me engano, foi o Camille Flammarion no seu enterro, né, no seu sepultamento no Père Lachaise, que ele era o bom senso encarnado. Era um homem de um bom senso, de uma capacidade de análise fantástica. É o que ele está dizendo aqui. Disso decorre que há uma inumerável multidão de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestam simultaneamente, quer dizer, em todos os lugares, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Então, cada espírito trazendo o seu conhecimento aos médiuns aos quais eles revelavam esses conhecimentos e juntando esses conhecimentos como na ciência, né, vai se montando ali uma corrente, vai se montando elos que trazem a ciência e a filosofia, que é essa doutrina, a doutrina dos espíritos como ciência e filosofia. É em resultado disso que todas as partes da doutrina, ao invés de serem elaboradas sucessivamente durante muitos séculos, como aconteceu com a ciência, né, o tem sido quase simultaneamente em alguns anos, o que foi suficiente para agrupá-las e assim formar um todo. Deus quis que assim fosse, primeiramente para que o edifício chegasse mais prontamente ao cume, e em segundo lugar, para que fosse possível, pela comparação, um controle, por assim dizer, imediato e permanente na universalidade do ensino, cada parte não tendo valor e autoridade a não ser pela conexão com o conjunto. Quer dizer, cada parte só fica pronta quando juntas, né, cada parte unida umas às outras, formando o conjunto, como no quebra-cabeça. Você pega determinadas partes do quebra-cabeça, não tem pé nem cabeça. Não tem sentido. Mas a hora que você junta todas as partes, forma um quadro. É isso que ele está dizendo aqui, né? Quando ele diz: na universalidade do ensino, cada parte não tendo valor e autoridade, a não ser pela conexão com o conjunto, todas se harmonizando, encontrando o seu devido lugar e chegando cada uma ao seu tempo. Então, encaixando cada peça no seu lugar, montou-se um quadro, né? Montou-se uma pintura fantástica, maravilhosa, que é a doutrina espírita. Não
não confiando a um só Espírito o cuidado de promulgação da doutrina, Deus quis que tanto o menor quanto o maior entre os espíritos, como entre os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade e cooperadora, o que faltou a todas as doutrinas oriundas de uma fonte única. Então, o que ele está dizendo aqui da democracia, da democratização, né, desses ensinamentos? Porque cada espírito, dentro da sua capacidade, pode trazer a sua pedrinha, a sua contribuição. Porque juntando tudo deu a doutrina. E mostrando que é impossível que uma doutrina, é impossível que o ensinamento da profundidade, né, da magnitude que são os ensinamentos que os espíritos trazem, pudesse ser trazido por um único médium, um único espírito, por uma única pessoa. Ele está cutucando aqui o movimento rustanguista da época, que é um único médium, uma única médium, com um único espírito se dizendo trazer toda a revelação. E né, que pelo tempo nós estamos aí com o tempo provando que todas essas ideias espiritualistas que foram trazidos por ele não tem nada a ver com os ensinamentos que os espíritos trouxeram. Embora dentro de algumas federações o rustanguismo seja muito forte, nós vamos cada vez mais, principalmente pelos ESDs, né, pelos ensinamentos sistemáticos do espiritismo, ensinando a obra básica de Kardec, trazendo esses 5 livros para os estudos, vão nos mostrando, vão nos colocando a doutrina como ela é, nos seus alicerces, né, na sua fonte, né, que são os ensinamentos e os esclarecimentos que os espíritos trouxeram e que Kardec só juntou e coordenou. Não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos, e isso precisa ficar bem claro. Não é de um médium, não é de um homem, não é de uma pessoa, mas de uma egrégora, não é de um único espírito, é de uma egrégora de espíritos trabalhando para o Mestre Jesus, que trabalha para Deus. Através de vários médiuns, né, se trazendo pedacinho a pedacinho, cada espírito, trazendo a cada médium a sua contribuição, o seu pedacinho do quebra-cabeça, se montou um todo, se montou uma doutrina e uma ciência. Deus quis que assim fosse, primeiramente, para que o edifício chegasse mais prontamente ao cume, e em segundo lugar, para que fosse possível, pela comparação, um controle, por assim dizer, imediato e permanente, na universalidade do ensino, cada parte não tendo valor e autoridade a não ser pela conexão com o conjunto, todas se harmonizando, encontrando seu devido lugar e chegando cada uma a seu tempo. Não confiando a um só espírito o cuidado de promulgação da doutrina, Deus quis que tanto o menor quanto o maior entre os espíritos, como entre os homens, trouxessem a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperadora, o que faltou a todas as doutrinas oriundas de uma fonte única. De outro lado, cada espírito, assim como cada homem, não possuindo senão uma soma limitada de conhecimentos individualmente, seria incapaz de tratar ex professo, essa é uma palavra que quer dizer com o verdadeiro conhecimento de causa, né? Ou seja, magistralmente, seria incapaz de tratar com o verdadeiro conhecimento de causa das inumeráveis questões referentes ao espiritismo. Eis igualmente porque a doutrina, para cumprir a vontade do Criador, não poderia ser a obra de um só espírito, nem de um só médium. Ela não poderia surgir senão da coletividade dos trabalhos controlados pelos outros. E aqui ele vai pôr uma nota
onde ele fala para se ver no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução no item 2, e para se ver na Revista Espírita de abril de 1864, intitulado Autoridade da Doutrina Espírita, Concordância Universal do Ensino dos Espíritos. Um outro caráter da revelação espírita, e que ressalta as condições mesmas nas quais ela se produz, é que, apoiando-se sobre os fatos, ela é e não pode deixar de ser, senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência, a qual, sendo a exposição das leis da natureza com N maiúsculo, na exposição das leis de Deus, então sendo a exposição das leis da natureza, numa certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de o rebaixar. Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. O que o Kardec está colocando aqui? Porque as nossas ideias de Deus, elas são antropomórficas, ou seja, nós fazemos Deus à nossa imagem e semelhança. Fazemos Deus com os nossos defeitos, com as nossas, digamos assim, criancices, com os nossos males. Nós não temos capacidade de entender Deus, como eu coloquei, né, no nosso estudo no livro dos Espíritos, da mesma forma que a formiguinha não tem capacidade de entender o que é o Sol. Por mais que a gente explique que o Sol, né, é que dá vida à Terra, que é o Sol que proporciona a folha que a alimenta, que é o Sol que dá aquele calor que ela sente, ela não tem capacidade, nem ângulo de visão, nem condições de entender o que é. Nós, como a formiguinha, sentimos o amor de Deus. Estamos vivos graças à energia de Deus, mas não temos capacidade para entendê-lo. Então a gente diminui esse Deus para que ele possa caber no nosso conhecimento e faz um Deus antropomórfico. E aí nós criamos todos os erros, todas as digamos assim, todas as maldades, todas as ignomínias, né, que são realizadas na terra em nome de Deus, em nome do Cristo, Cristo que é só amor, Cristo que nos colocou que nós devemos nos amar como ele nos amou. Quantos mataram? Quantos torturaram em nome do Cristo? Quer dizer, não tenho nem conhecimento do ensinamento do Cristo. Porque se tivesse um mínimo de conhecimento do ensinamento do Cristo, não fariam 1/3 do que fizeram. Então é o que ele está dizendo aqui, eu vou repetir. As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de o rebaixar. Essas descobertas, não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. Então a ciência vem derrubar esse Deus antropomórfico, esse Deus que os homens criaram, mas vem glorificar o verdadeiro Deus, né? Esta energia, esta força presente, onisciente, onipresente em tudo, em todas as coisas. O Espiritismo não estabelece, portanto, como princípio absoluto, senão aquilo que está demonstrado com evidência ou que ressalta logicamente da observação. Ligado a todos os ramos da economia social, aos quais empresta apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas. O que ele está dizendo aqui? O Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que elas sejam elevadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria.
Quer dizer, se ele se mantiver dentro de ideias utópicas, ele está afadado a assumir. Mas se ele se mantiver dentro da ciência e assimilando tudo que a ciência for trazendo, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar progredindo. É isso que o Kardec está colocando. Deixando de ser o que é, desmentiria sua origem e sua finalidade providencial. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque, se nossas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Ou seja, a hora que uma nova verdade se revelar, concreta, com embasamento, quando a ciência mostrar que em algum ponto o Espiritismo está errado, o Espiritismo ficará com a ciência, porque ele é ciência e filosofia. É isto que o Kardec está colocando aqui. E agora ele faz uma nota, quando ele diz: diante das declarações tão nítidas e tão categóricas como as contidas neste capítulo, caem todas as alegações de tendência ao absolutismo e às autocracia dos príncipes, todas as falsas afirmações que pessoas prevenidas e mal informadas prestam à doutrina, ou a ideia, né, de que ela é um dogma, o que ela está engessada, o que ela diz é verdade, ponto, não tem o que perguntar, não tem o que contradizer. Não, ao contrário, o que o Kardec está colocando aqui ela é progressiva. Conforme a ciência avança, a doutrina avança também, porque ela caminha com a ciência. A hora que a ciência mostra que um determinado ponto está equivocado, nós mudamos esse ponto. Nós aprendemos e crescemos todos os dias junto com a ciência, junto com os novos ensinamentos que são trazidos pelo plano espiritual. Por quê? Porque a ciência também é trazida para a Terra através do plano espiritual. Os cientistas se aprimoram e trazem, quando reencarnam, esses conhecimentos, e quando estão em desdobramento durante o sono, se reúnem no plano espiritual para aprimorarem juntos a ciência. Por isso que uma mesma ideia, uma mesma colocação aparece em vários cientistas em vários lugares do globo. Hoje todos eles trocam ideias, mas antigamente eles nem tinham como se conhecer, nem saber que um estava tendo a mesma ideia que o outro, que um estava realizando experiências parecidas com o outro. Nem tinham como saber disso. Só depois a história que foi mostrar que fulano de tal estava fazendo tal experiência na Alemanha e outro estava fazendo praticamente a mesma experiência nos Estados Unidos, sem terem nenhuma ideia ou conhecimento do outro. Mas eles com certeza se reuniam no plano espiritual. Com certeza eles no plano espiritual se aprimoraram e trouxeram essas colocações, porque a ciência vem de lá para cá. A ciência vem do plano espiritual para a Terra. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que ela não é senão a moral do Cristo? Olha a pergunta que ele faz. De novo, né, o Kardec trabalha com perguntas, né, a maiêutica socrática. O fato de perguntar para fazer brotar as ideias e através das respostas, por uma análise racional, nós vamos entendendo aquilo que o professor está querendo colocar. Então vamos lá. Qual é a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que ela não é senão a moral do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia em sua consciência que lhe diz, abre aspas, não faças a outrem aquilo que não queres que te façam. Fecha aspas. Nós vamos ver isso, né, nas palavras do Cristo, e nós temos também, dentro da colocação dos Espíritos, questão 625, se não me falha a memória, desculpa, agora me fugiu, quando os Espíritos colocam que o Jesus é nosso modelo e guia, e que nós temos que, pela palavra do Cristo, não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que nos seja feito. Porque Ele é o nosso modelo e guia.
Nós temos que nos guiar e viver como Ele viveu. Ele veio nos mostrar como devemos viver, como devemos colocar em prática os ensinamentos que Deus trouxe para Moisés, Abraão trouxe para Moisés, e que ele estava ratificando ali, trazendo esses mesmos ensinamentos e acrescentando o amar aos nossos inimigos, ao nos amarmos como Ele nos amou. Ou seja, Ele veio nos trazer o amor, que Deus é amor. Ele veio revogar, retirar aquela ideia que foi trazida do Senhor dos Exércitos, de que Deus vinga, que Deus odeia, de que Deus castiga. Não, Deus é amor, Deus não castiga, Deus ama, Deus ensina pelo tempo e não pela dor. A dor foi criada por nós mesmos através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, e assim nós criamos a nossa expiação. Passarmos por aquilo que fizermos o outro passar. E aí nós sentimos a dor que fizermos o outro sentir. Então a dor é uma forma de aprendizado? Sim, é uma forma de aprendizado pelas nossas escolhas, pelos nossos erros, porque Deus é amor. E se nós nos mantivermos nos ensinamentos que Deus nos traz, se nós aprendermos verdadeiramente, com boa vontade, com fraternidade, com empatia, perdão, nós diminuiremos muito as nossas dores, porque nós não causaremos dor ao outro. Quando nós colocamos na oração, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, do mal. Nós estamos pedindo a Ele ajuda para nos livrar do mal que existe em nós, do mal que nós fazemos aos outros. Porque conforme nós vamos nos livrando desse mal que existe em nós, dessa dualidade, desse mal que nós fazemos aos outros, nós vamos assim, pela lei de causa e efeito, de ação e reação, diminuindo as dores que nós teremos no futuro, porque nós estaremos cada vez mais diminuindo a dor que nós causamos ao outro, consequentemente recebendo de volta a dor. Porque é a lei de causa e efeito é muito simples de entender. É difícil de colocar em prática, mas é muito simples de entender. A moral natural está certamente inscrita no coração dos homens, na nossa consciência. Mas todos a sabem ler? Olha a pergunta do Kardec. Não têm eles jamais desprezado os seus sábios preceitos? Não fizeram eles da moral do Cristo? Que fizeram eles da moral do Cristo? O que nós fizemos da moral do Cristo? Que não é a moral dos homens, é a moral de Deus. É a verdadeira moral. Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Vamos lembrar Jesus falando com os fariseus, porque eram os fariseus que ensinavam as leis mosaicas para os judeus. Mas eles ficavam naquela, façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Jesus veio mostrar, façam o que eu faço, porque ele veio vivenciar a lei. E aí está a profundidade dos seus ensinamentos. Não se tornou ela uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Infelizmente, essa que é a realidade. Reprovareis a um pai o fato de repetir 10 vezes, 100 vezes, as mesmas instruções a seus filhos, se eles não as aproveitam? Vocês vão reprovar o pai que está tentando ensinar os filhos, mas o filho não quer ouvir, o filho não quer aceitar os ensinamentos que o pai traz? Vocês vão reprovar o pai? Não. São os filhos que são o problema. Somos nós que somos o problema e não os ensinamentos. Por que haveria Deus de fazer menos que um pai de família? Essa é a pergunta. Perdão. Se nós, na nossa insignificância, no nosso pouco conhecimento, nas nossas criancices, nós fazemos de tudo pelos nossos filhos. Imagina Deus com esse infinito amor, a sua infinita misericórdia, o que Ele não faz por nós. Nós é que não ouvimos, nós é que não assimilamos. Nós, como os filhos, entra por um ouvido e sai pelo outro. O problema não são os ensinamentos, que Deus é puro amor e Ele quer nos ver crescer, quer nos ver felizes.
Nós é que não assimilamos os seus ensinamentos. Por que não enviaria de tempos em tempos mensageiros especiais aos homens, encarregados de chamá-los aos seus deveres e levá-los ao seu bom caminho, quando destes se afastam, de abrir os olhos da inteligência àqueles que os têm fechados, como os homens adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? Quer dizer que se nós, com o nosso pouco conhecimento, enviamos mensageiros, enviamos missionários aos silvícolas, àqueles que não têm conhecimento dos ensinamentos de Jesus, Deus não enviaria esses mensageiros, não enviaria esses missionários para nos ensinarem? É óbvio que sim. E nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz de uma forma muito clara. Como esses mensageiros vieram, quais foram os ensinamentos. Vamos ver que todas as doutrinas que chegaram na Terra foram por propósitos do Cristo. Foram ensinamentos enviados pelo próprio Cristo. O Espírito Crístico, o governador do planeta. Ele que envia de tempos em tempos seus mensageiros para nos auxiliarem, para que a gente volte ao caminho, para que a gente volte para a rota, né? Como o programa, o aplicativo que nós temos no carro, recalculando. Nós fazemos as nossas escolhas, está aqui o caminho, nós fazemos as nossas escolhas erradas, recalculando, manda os missionários, os mensageiros para tentarem nos ajudar para que a gente volte para o caminho, para que a gente volte para as coordenadas corretas. Nós aqui fazemos ouvidos moucos, né? A gente que não ouve, que não quer ouvir. Os espíritos não ensinam outra moral senão a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Todos os espíritos ensinam a moral do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então, por que o seu ensinamento se ensinam aquilo que já sabemos? Poderia dizer o mesmo da moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos, assim como de todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons, em todas as formas. Por quê? Porque Sócrates foi um enviado, Buda foi um enviado, Krishna foi um enviado, Moisés foi um enviado, Maomé foi um enviado. Nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz. Então é o que ele está dizendo aqui. Poder-se-ia dizer o mesmo da moral do Cristo, que foi ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. É a moral do Cristo ensinada por Sócrates e Platão, que são, sim, missionários, mensageiros. Assim como de todos os moralistas que repetem a mesma coisa em todos os tons, em todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas. Os espíritos vêm ensinar a moral única, que é a moral de Deus, que veio através de todos os seus mensageiros. E principalmente do nosso governador, do Espírito Crístico, cujo maior sacrifício foi encarnar na Terra. O maior sacrifício foi montar um perispírito denso, primitivo, para poder encarnar num planeta primitivo, selvagem, de pessoas rebeldes, que somos nós aqui, nesse planeta. Somos rebeldes, somos selvagens, bárbaros em alguns pontos, em algumas formas. Então, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se em toda parte, eles se fazem ouvir, tanto na choupana como no palácio, tanto nos ignorantes como as pessoas instruídas. O que o ensinamento dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que unem os mortos e os vivos, os quais completam as noções vagas sobre a alma, seu passado e seu futuro, com que, por sanção à sua doutrina, são as próprias leis da natureza, as leis de Deus. Nós vamos entender, através da reencarnação,
o processo de aprendizado. Vamos entender que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Nós somos espíritos que tomam emprestado uma personalidade, um ego aqui na Terra, que vestem uma vestimenta primitiva, um corpo, para poderem aprender, assimilar, limpar o que sujou, pedir perdão, perdoar, para voltar para a verdadeira vida melhorado. É como se fosse um mestrado. A gente aprendeu, estudou e vem aqui provar o que aprendeu e estudou e fazer um mestrado, para que a gente possa também ensinar, para que a gente também possa ajudar aqueles que sabem menos do que nós. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. Somos todos irmãos, não importa a crença, a religião, a cor da pele. A caridade e a fraternidade que tornam uma necessidade social. Se somos todos irmãos, temos que ser fraternos, temos que ser caridosos uns com os outros. Somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos todos unidos numa única missão. Somos terráqueos. Nós não somos brasileiros, ingleses, chineses. Nós somos terráqueos. Somos todos unidos num único planeta para crescermos juntos e melhorarmos junto com o planeta. Para que o planeta possa também se melhorar, nós terráqueos aqui no planeta unidos numa irmandade precisamos melhorar para que o planeta realmente possa melhorar e comece a sua transformação para a regeneração. Vou voltar aqui. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que não fazia senão por dever, e o faz melhor. Agora que os homens praticarão a moral do Cristo, de agora em diante, somente eles poderão dizer se não necessitarão mais de moralistas, encarnados ou desencarnados. Entretanto, Deus também não enviará mais agentes com essa finalidade. Então, agora que os homens praticarão a moral do Cristo, né, porque agora conhecem através do cristianismo redivivo, que é a doutrina, de agora em diante, somente os homens poderão dizer se não necessitarão mais de moralistas, se não necessitarão mais de mestres, não necessitarão mais de mensageiros, né, de espíritos missionários, encarnados ou desencarnados. Entretanto, Deus também não enviará mais agentes com essa finalidade, se nós acharmos que não precisamos, porque nós, infelizmente, precisamos. Tanto quanto precisávamos quando o Cristo veio. Porque fazem 2000 anos que o Cristo veio nos trazer a boa nova, o Evangelho. Nesses 2000 anos nós estamos batendo cabeça para tentar aprender e colocar em prática. Nós mudamos pouquíssimo nesses 2000 anos, moralmente. Intelectualmente, tecnicamente, cientificamente, muito. Mas moralmente, a verdadeira moral, a moral, os ensinamentos de Deus, nós mudamos pouquíssimo. Uma das perguntas mais importantes entre as que são formuladas no rosto deste capítulo é esta: qual a autoridade da revelação espírita, pois que ela emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? Então é a pergunta do começo, né, desse primeiro capítulo. Qual a autoridade da revelação espírita, porque ela emana de seres, né, cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? Ou seja, perdeu só a roupagem, a pessoa continua a mesma. Então, se o espírito não sabe mais no plano espiritual do que sabe aqui, então qual é? Por isso que ele coloca, qual é a autoridade dessa revelação? Se esse espírito fora da carne, esse espírito sem essa roupagem, ele vai continuar sabendo do mesmo que ele estava, quando ele estava vestido. Aí ele coloca aqui, a objeção seria válida se essa revelação não consistisse senão no ensino dos espíritos, se devêssemos obtê-la exclusivamente através deles e aceitá-las de olhos fechados. Então, se fosse
aceitando de olhos fechados o que qualquer espírito colocar, não seria diferente das outras crenças e das outras doutrinas, porque elas estariam cheias de utopias e cheias de ranço, né? É o que ele está colocando aqui. Ela seria sem valor desde o instante em que o homem lhe traz o concurso de sua inteligência e de sua opinião, que os espíritos se limitam a apresentar por via de deduções o mesmo que ele pode extrair da observação dos fatos. Ou, de outro modo, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos, o homem as estuda e pesquisa a lei que as rege. Nesse trabalho é ajudado pelos espíritos de todas as ordens. Quanto mais puro, quanto mais elevado, quanto mais sublime for a pesquisa e o estudo, mais elevado vai ser o espírito que o estará ajudando, e vice-versa. Então, aqui. Ou, de outro modo, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos, o homem as estuda e pesquisa a lei que as rege. Neste trabalho é ajudado pelos espíritos de todas as ordens, os quais são antes colaboradores que reveladores, no sentido comum da palavra. Ele submete suas expressões ao controle da lógica e do bom senso. Por esta maneira, ele se beneficia com os conhecimentos especiais que tem, devido à sua posição, sem abdicar do uso de sua própria razão, usando a razão, usando a lógica para análise. Sendo os espíritos apenas as almas dos homens, ao nos comunicarmos com eles, nós não saímos da humanidade, o que constitui uma circunstância capital a ser considerada. Por conseguinte, os homens de gênio, os cientistas, os sábios, os homens de gênio, que têm sido as bandeiras da humanidade, saíram do mundo dos espíritos, tal como ali reentraram ao deixar a Terra. Ou seja, a ciência, a sabedoria, os sábios saíram do mundo espiritual, vieram para cá trazer sabedoria, saíram daqui, voltaram para o mundo espiritual, levando essa, e talvez até mais sabedoria, aprendendo mais aqui na Terra. Levando para lá, aprendendo mais, trazem para cá. Nós estamos dentro da humanidade, dentro do nosso grupo, o grupo dos terráqueos, o grupo do planeta Terra. Porque o planeta Terra não é formado dos 8 bilhões, nós vamos chegar agora, pelos cálculos em novembro, chega a 8 bilhões o número de pessoas na Terra. Não são só os encarnados, são o total de espíritos que estão na Terra, entre encarnados e desencarnados. Nós vamos ver que o Divaldo coloca, através dos espíritos que trabalham com ele, há muito tempo atrás ele colocava que eram 33 bilhões, 30 bilhões, agora nós já estamos diminuindo aí para 24, 25 bilhões, nós vamos ver que esse número de terráqueos, entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados, porque nós somos espíritos, está diminuindo, porque são aqueles que foram para outros planos mais elevados e são aqueles que estão sendo exilados para planetas primitivos, planetas que estão começando aí a provas e expiações, porque esses espíritos não têm mais condições de continuar numa Terra que está em transição para a sua evolução. Desde que os espíritos podem comunicar-se com os homens, estes mesmos gênios lhes podem dar instruções sob a forma espiritual, como faziam sob a forma corporal. Eles podem nos instruir após sua morte, como faziam enquanto viviam. São invisíveis em vez de visíveis. Eis toda a diferença. A experiência e o saber que possuíam não devem ser menores. E se a palavra deles, enquanto eram homens, tinha autoridade, essa não deve ser menor pelo fato de se acharem no mundo dos espíritos. Porém, não são somente os espíritos superiores que se manifestam, fazem-no também os espíritos de todas as ordens. E tal era necessário para nos iniciar no conhecimento verdadeiro do mundo espiritual. A gente tem que conhecer desde os espíritos trevosos, os espíritos instigantes, até os espíritos puros, os espíritos superiores, os espíritos crísticos, Falando de novo da escala, questão 100 a 113.
Então, porém, não são somente os espíritos superiores que se manifestam, fazem também os espíritos de todas as ordens. E tal era necessário para nos iniciar no conhecimento verdadeiro do mundo espiritual, que assim nos era revelado sob todas as suas facetas. Por esse meio, as revelações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas e sua conexão é mais evidente. Perdão. Vemos de maneira mais clara, vemos de maneira mais clara de onde viemos e para onde vamos. Tal é a finalidade essencial dessas manifestações. Então nós vemos de uma forma clara, né, de onde viemos e para onde vamos. Vemos de maneira mais clara de onde viemos e para onde vamos. Tal é a finalidade essencial destas manifestações. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau que atingiram, nos ensinam, pois todos os espíritos, qualquer que seja o grau que atingiram, nos ensinam, pois qualquer espírito nos ensina, pois qualquer coisa. Como eu estava aquela história que eu falei que nós vamos ver agora mais para frente, né? O camponês, quando a gente chega de viagem em algum lugar que nós não conhecemos, por mais simples que seja o camponês, por mais simples que seja a pessoa que esteja ali naquele país que ela conhece, ela tem alguma coisa para nos ensinar. Então, todos os espíritos, qualquer que seja o grau que atingiram, nos ensinam, pois qualquer coisa. Mas, como eles são mais ou menos esclarecidos, toca-nos discernir o que há neles de bom ou de mal e extrair a vantagem que possam ter seus ensinamentos. Todos, quaisquer que sejam, podem ensinar-nos ou nos revelar coisas que ignorávamos e que sem eles não saberíamos. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas sem contradita, mas a ação deles é restrita e necessariamente lenta a propagação de seus ensinamentos. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas e ninguém contradiz isso. Krishna, Buda, né? Abraão, Moisés, Jesus, governador que encarnou aqui. Nós temos Francisco de Assis, nós temos tantos espíritos, grandes espíritos encarnados, são individualidades poderosas, sem contradita, ninguém contradiz isso, mas a ação deles é restrita, porque no corpo, encarnados, eles estão restritos a esse escafandro que nos prende, né? A essa dificuldade que nós temos de análise, essa dificuldade que nós temos de visão, a ilusão que esse mundo nos traz. Haja vista, nós vamos ver Francisco de Assis, que é um espírito superior, não é um espírito puro, é um espírito superior quando ele reencarna aqui, 1200 e pouco, né? E que nós vamos ver grandes bobagens, ele ali sendo desviado do seu caminho na sua juventude, até que depois de uma febre ele cai em si e vai para aquilo que ele tinha para realizar. É um espírito superior, vai para aquilo que ele tinha para realizar, mas ele ainda tinha naquela época e tem ainda muito que aprender, porque nós vamos ver que o Cristo coloca que nós somos deuses, nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais. Por que ainda mais? Porque ele, como espírito crístico, como governador do planeta, ele ainda tinha que continuar aprendendo, porque é lógico, ele quer ser um Cristo de uma galáxia um dia. Ele tem que continuar crescendo e aprendendo. Nós vamos continuar estudando, aprendendo, analisando, trabalhando sempre. Nós vamos aprender, nós vamos estudar sempre. Continuar o nosso trabalho sempre. Nós não vamos parar de trabalhar, nós não vamos parar de estudar. Então vamos lá. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas sem contradita, mas a ação deles é restrita e necessariamente lenta a propagação de seus ensinamentos. Se um só dentre eles, mesmo que fosse Elias, Moisés,
Sócrates ou Platão, que tivesse vindo nesses últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem teria provado a verdade de suas afirmativas nesses tempos de ceticismo? Não teria ele sido considerado como um sonhador ou um utopista? E mesmo admitindo que ele tivesse sido verdadeiro de forma absoluta, séculos teriam transcorrido antes que suas ideias fossem aceitas pelas massas. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, a fim de convencê-los de sua existência e que tal tivesse lugar simultaneamente por toda a terra, seja para propagar esses ensinamentos mais rapidamente, seja para que se encontrasse na coincidência dos ensinamentos uma prova da verdade, uma vez que cada um tivesse assim os meios de se convencer a si mesmo. Então, é o que ele está colocando aqui. Deus, em sua sabedoria, não quis que fosse mais um mensageiro, mais um missionário trazendo esses conhecimentos, e sim os espíritos trazendo esses conhecimentos para que cada vez ficasse mais claro que somos espíritos, que o verdadeiro mundo é um mundo espiritual e que nós estamos de passagem aqui. Como diz Emmanuel, nós estamos aqui num pernoite, numa estalagem precária. A nossa vida aqui na Terra é um pernoite numa estalagem precária. É só uma passagem. Os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas, nem lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no entregue a seus próprios esforços naquilo que ele pode encontrar em si mesmo. Tal é o que hoje os espíritas sabem perfeitamente. Já de há muito tempo, a experiência tem demonstrado o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito comunicante para conhecer todas as coisas. Hoje nós sabemos, né, que existem como nós toda a categoria de espíritos, de trevosos, né, príncipes do mal, a zombeteiros, a pseudo-sábios, a espíritos superiores e a espíritos puros. Tal como sobre a terra, entre eles há superiores e vulgares, muitos deles, pois, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem menos, nem mais. Tem espíritos que sabem muito menos do que qualquer um de nós. Tal como entre os homens, os mais adiantados nos podem ensinar acerca de maior número de assuntos, podem dar-nos conselhos mais judiciosos, né, mais dentro da justiça, que os atrasados. Então, aqueles que sabem mais podem nos ensinar, nos aconselhar aqui entre os encarnados, os nossos professores, aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que leram, estudaram, sabem mais do que nós, podem nos ensinar. Mas isso não quer dizer que eles tenham donos, sejam donos da verdade ou sejam sábios. Eles, simplesmente, sabem um pouco mais do que nós. Existe uma gradação em todos os sentidos também no plano espiritual. Pedir conselhos aos espíritos não é dirigir-se a potências sobrenaturais, mas sim a seus iguais, aquelas mesmas pessoas a quem nos teríamos dirigido em vida, a seus pais, aos seus amigos ou aos indivíduos mais esclarecidos que nós. O que ele está colocando aqui? Tem pessoas que se dirigem ao médium como se ele fosse um ser especial e ele veio só com um propósito de trabalho. Que se dirige a um espírito que nele se manifesta como se fosse a sabedoria em pessoa, como se fosse uma divindade. Não, é um espírito que dentro do seu conhecimento está ali trabalhando, está ali aprendendo, e dentro da sua capacidade de entendimento pode sim nos trazer algum conhecimento, mas ele pode até saber menos do que nós. Então tem que ter uma análise, tem que ter um critério. Não se pode ter o olhar infantil de achar que é porque é um espírito, tem alguma coisa a dizer ou sabe mais do que nós. Tem que se analisar o que está sendo colocado. Tem que se analisar a mensagem e não o mensageiro. É a mensagem que tem que ser analisada.
E nós temos que, se pedirmos conselho para o Espírito, da mesma forma que a gente pede para o pai ou para a mãe, um conselho para ser analisado, uma conversa, um diálogo no qual a gente deve colocar os nossos pontos, ouvir os pontos do mais velho, do pai, da mãe, de alguém que a gente respeita e fazer uma análise criteriosa com a nossa razão, porque nós temos o livre-arbítrio e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não podemos seguir a cabeça de ninguém. Nós temos que fazer as nossas análises e realizarmos as nossas escolhas. Isto é que é o importante. Eis, pois, o que é importante de persuadir-se, sendo este um ponto ignorado por aqueles que, não havendo estudado o Espiritismo, fazem para si mesmo uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações da lei túmulo. Porque é o que ele está dizendo, esse é um ponto importante de se entender. O espírito tem que ser analisado o que ele disse, tem que ser à luz da doutrina, à luz daqueles que conhecem mais, os espíritos que trazem a doutrina conhecem mais. Os espíritos vieram numa egrégora, que é o espírito da verdade, trazendo os ensinamentos do Cristo, portanto, os ensinamentos que são vindos de Deus. Então, é na base da doutrina que nós temos que encontrar os alicerces para a análise de se uma mensagem é boa ou não. E não sair, se curvando perante pessoas iguais a nós, que estão num trabalho às vezes árduo, porque o trabalho do médium é árduo, o médium está sujeito a altos e baixos, está sempre sendo assediado pelos irmãozinhos instigantes. Todos nós somos médiums, todos nós somos assediados, mas o médium ostensivo, ele é muito mais assediado e ele tem muito mais dificuldade. Se ele não estuda, se ele não se aprimora, se ele não trabalha na sua reforma interior para ter acesso a uma espiritualidade maior, ter a ajuda dos espíritos mais esclarecidos, ele está pura e simplesmente à mercê dos nossos irmãozinhos instigantes. Ele é digno de pena, ele é digno de dó, ele é digno das nossas orações e naquilo que nós pudermos auxiliá-lo para que ele o mais rápido possível possa cair em si e buscar o seu aprimoramento e a sua melhora. Com todo carinho, com todo respeito. Ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém, porque nós não somos mais do que ninguém, encarnado ou desencarnado. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou se assim quisermos, desta revelação, se é que os espíritos não sabem mais que nós, ou se não nos dizem tudo o que sabem? Em primeiro lugar, como já dissemos, eles se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que não lhes é permitido revelar, porque nosso grau de adiantamento não o comporta. Porém, a parte disso, as condições de sua nova existência ampliam o círculo de suas percepções. Eles veem o que não viam quando estavam sobre a Terra. Então, ele pode não saber mais, mas ele, por estar desencarnado, tem uma percepção maior, tem uma visão maior, se ele já tem algum conhecimento, se ele já tem algum esclarecimento. Libertado dos entraves da matéria, dispensados dos cuidados da vida corporal, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e por isso mesmo de modo mais são. Sua perspicácia abarca um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se livram dos preconceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corporal, e que seus conselhos podem ser mais judiciosos, mais justos e mais desinteressados que os dos encarnados na proporção de seu grau de adiantamento. Por outro lado, o meio no qual eles se encontram lhes permite iniciar-nos nas coisas da vida futura, as quais ignoramos e que não podemos aprender no lugar em que estamos. Até esta data, o homem não havia criado senão hipóteses sobre o futuro. Eis o motivo pelo qual suas crenças a respeito de tal assunto foram divididos em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o negativismo, negar tudo, o nada, até as fantásticas concepções do inferno
e do paraíso, que também é uma ideia infantil, esdrúxula, né? Ficaram eternamente queimando ou eternamente na nuvenzinha tocando harpa. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo que nos vêm dizer. Eu vou repetir. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo que nos vêm dizer o que há ali. E isso só eles o poderiam fazer. Só o Espírito poderia vir nos dizer: a morte não existe, eu estou vivo, eu continuo a aprender, eu continuo o meu caminho. Nós vamos ver isso nas cartas que o Chico trouxe para o consolo das mães. Nós vamos ver isso nas obras psicografadas pelo Chico Xavier, pelo Divaldo e por outros médiuns sérios que nos trazem as impressões e como é a vida no plano espiritual. Nós vemos na obra de André Luiz, nós temos todas elas aqui no nosso canal. Nós vamos ver na obra de André Luiz como é a vida no plano espiritual. Portanto, estas manifestações serviram para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual não suspeitávamos. E mesmo este conhecimento isolado seria de uma importância capital se quiséssemos admitir que os espíritos fossem incapazes de nos ensinar mais alguma coisa. Se fordes a um país, é aquilo que eu estava comentando nessa metáfora que o Kardec faz. Se formos a um país que seja novo para nós, recusareis as informações do mais humilde camponês que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos simplesmente por ele ser um campônio, um camponês? Certamente não esperareis dele esclarecimentos de alcance muito elevado. Porém, do que esteja em sua esfera, ele poderá, sob certos pontos, vos ensinar melhor do que um sábio que não conhecesse de perto o terreno. Podereis deduzir de suas indicações consequências que ele mesmo não poderia alcançar. Porém, ele não terá sido um instrumento menos útil para vossas observações, mesmo que não houvesse servido senão para vos fazer conhecer os costumes dos camponeses. O mesmo se dá com as nossas relações com os espíritos, entre os quais mesmo o menor deles pode servir para nos ensinar alguma coisa. Todos têm como nos ensinar alguma coisa e nós vemos isso nas nossas sessões mediúnicas de desobsessão, onde os espíritos mais duros, às vezes mais ignorantes, equivocados, nos ensinam alguma coisa. Uma comparação vulgar ilustrará ainda melhor a compreensão do assunto. Um navio carregado de imigrantes parte para um país longínquo, conduzindo homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se então a saber que tal navio naufragou. Nenhum traço ficou, nenhuma notícia sobre a sua sorte a distribuir. Conclui-se que todos os viajantes pereceram e o luto se estende a todas as famílias. Entretanto, a equipagem toda, sem exceção de um homem sequer, aportou a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu clemente. Porém, isto é ignorado pelos que ficaram. Eis que certo dia outro navio aborda a mesma terra. Ali encontra todos os supostos náufragos, são e salvos. A feliz notícia se propaga com a rapidez do relâmpago e cada um diz, abre aspas, nossos amigos não estão perdidos, fecha aspas, e eles rendem graças a Deus. Não podem ver-se, mas correspondem-se, trocam provas de afeto, e eis que a alegria sucede à tristeza. Tal é a imagem da vida terrestre e da vida além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Esta, tal como o segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de nos reunirmos um dia. A dúvida quanto ao seu destino e quanto ao nosso não existe mais. O desencorajamento se desfaz ante a esperança. Entretanto, outros resultados vêm fecundar esta revelação. Deus permitiu que se erguesse o véu que separava o mundo visível do invisível.
considerando que a humanidade está amadurecida para penetrar no mistério do seu destino e para contemplar a sangue frio novas maravilhas. As manifestações não têm nada de extra-humano. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e lhe dizer, abre aspas, nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e eis o que sereis. O futuro vos pertence, assim como a nós. Vosso caminho estava nas trevas e viemos clareá-lo e vos abrir as vistas. Não tinhais direção indo ao acaso e nós vos apontamos o objetivo. A vida terrestre era tudo para vós, porque nada era por vós percebido do lado de lá. Nós viemos informar-vos, mostrando-vos a vida espiritual, a vida terrestre nada é. Repetindo, nós viemos informar-vos, mostrando-vos a vida espiritual. A vida terrestre nada é. Vossa visão parava no túmulo e nós vos mostramos além dele um horizonte esplêndido. Ignoráveis porque sofris sobre a terra. Agora, no sofrimento, enxergais a justiça de Deus. Aqui é o ponto, né, da grande modificação, do grande sentido da doutrina espírita. Ignoráveis, né, nós ignorávamos porque sofríamos sobre a terra. Agora, no sofrimento, enxergais, né, nós enxergamos a justiça de Deus. O bem parecia não produzir frutos, né? Às vezes, como disse Rui Barbosa, o homem vai ter vergonha de ser honesto. Às vezes a gente fala, nossa, o mundo não é para os honestos. É o que eles estão dizendo aqui. O bem parecia não produzir frutos. E de agora em diante terá um objetivo e será uma necessidade. A fraternidade não era senão uma bela teoria. E agora assenta-se sobre a lei da natureza, a lei de Deus. Agora se entende por que a fraternidade é a lei de Deus, porque somos todos irmãos, somos imortais. Nos reencontraremos na verdadeira vida e essa verdadeira vida é eterna. Somos imortais. Sob o império da crença de que tudo acaba com a morte, a imensidade é vazia. O egoísmo reina entre vós como Senhor e sua palavra de ordem é, abre aspas, cada um por si, fecha aspas. Com a certeza do futuro, os espaços se povoam infinito. Os espaços se povoam infinito. Nós aqui como terráqueos somos irmãos de todos os nossos irmãos que povoam o universo. Na casa do Pai existem muitas moradas. Então nesse imenso universo nós temos outros irmãos em outros estágios de aprendizado. Então por isso que ele diz aqui, com a certeza do futuro, os espaços se povoam ao infinito. O vácuo e a solidão não existem em parte alguma. A solidariedade liga todos os seres de um lado e de outro do túmulo. Eu diria mais, liga todos os seres de um lado e de outro do universo. Somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos no universo. Como terráqueos, somos irmãos de todos os outros espíritos que estão em outros planetas. E temos que nos aprimorarmos e crescermos para diminuirmos cada vez mais as distâncias e nos unirmos cada vez mais. É o reino da caridade com a divisa, abre aspas, um por todos e todos por um, fecha aspas. Enfim, alcançando o termo da vida, dizieis um eterno adeus aos que vos são caros. Quer dizer, no fim da vida, na chamada morte, né? Nós dizíamos um eterno adeus aos que nos são caros, enquanto que agora lhes direis, até a vista. Até logo, até breve, nós nos reencontraremos. Tais são, em resumo, os resultados da nova revelação. Ela veio preencher o vácuo aberto pela incredulidade, reerguer os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do aniquilamento,
e dar a todas as coisas a sua razão de ser. Será este um resultado sem importância, porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos e ao meio de enriquecer sem esforço? Então ele está fazendo uma pergunta aqui, será este um resultado sem importância, porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos e o meio de enriquecer sem esforço? Entretanto, nem só para a vida futura serão os frutos que o homem deve retirar daí. Ele os fruirá na terra, pela transformação que estas novas crenças necessariamente operarão sobre o seu caráter, seus gostos, suas tendências e, por consequência, sobre seus hábitos e relações sociais, pondo um fim ao reinado do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o reinado do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. O reino de Deus anunciado pelo ungido, pelo Cristo. O que ele está colocando aqui? Que não é aquilo que as pessoas gostariam que fosse, né? Os espíritos vindo nos ensinar como ser mais rico, como enganar o outro. Não, os trevosos fazem isso. Mas a doutrina nos mostrar que isto aqui é uma passagem, nos mostrar que aqui é só um ponto de aprendizado, que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, onde nós nos reuniremos todos, amigos e não amigos. Não existem inimigos. Onde nós, pela eternidade, estudaremos e aprenderemos juntos. Para aqueles que se amam, isso é maravilhoso. Porque nós nos reencontraremos com todos os nossos amados e continuaremos a crescer e a aprender juntos. Portanto, é muito importante que cada vez mais o nosso número de amados seja maior, para que cada vez mais nós nos tornemos uma única família. E como uma única família, uma única irmandade, como terráqueos, nós possamos crescer, nos aprimorar, esse planeta se transformar, planetinha Terra se transformar para um começo de regeneração e depois um planeta regenerado, para que depois a gente possa também, né, entrar em contato e poder trocar ideias, trocar conhecimentos com os nossos irmãos nos outros planetas. Nós terminamos aqui o primeiro capítulo e vamos começar o capítulo 2 no nosso próximo estudo. Deus. Até lá.